Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui comigo, preparado como sempre, à disposição para a gente estudar, refletir, construir conhecimento juntos. Não é isso, Chaminézinho? Ele falou que sim. E você, pronto e pronta para juntos e juntas construirmos conhecimento, refletirmos, aprendermos juntos? Espero que sim. Então vamos nessa. Bom, a aula de hoje, o nosso tema é compreendendo a visão e a audição. Vocês sabem que nós temos, 5 sentidos e 2 desses são a visão e a audição. Mas você sabe, por exemplo, como é que acontece a visão, como é que acontece a audição e qual a importância desses 2 sentidos para a nossa vida? Você sabe como é que isso se organiza na gente e como a gente pode aproveitar isso para a gente viver melhor e aprender a usar isso a nosso favor? Assim como também, você sabe que cuidados a gente precisa ter para que a gente não danifique esses sentidos que são tão importantes para a nossa vida? Pois bem, professor, não sei muito sobre isso não. Estou louco é para aprender. Então vamos lá, porque esse é o momento. Bom, mas antes disso, vamos ver se vocês lembram do nosso desafio da aula passada. Mais do que isso, vocês conseguiram realizar o desafio e o desafio foi: que tal reproduzir uma das atividades feitas hoje? A gente viu alguns materiais feitos com objetos do nosso dia a dia. Você conseguiu fazer? Conseguiu realizar o desafio? Lembrem, vocês lembram que toda aula a gente deixa um desafio aqui no final para que vocês possam, no intervalo de uma aula para outra, cumprir esse desafio, realizar essa atividade. E essas atividades que estão sempre relacionadas à nossa aula, elas ajudam você a entender melhor o conteúdo, ajudam você a compreender melhor o que sua professora, seu professor está dando lá na sua escola junto com seus colegas, ajuda você a compreender melhor o que a gente vem estudando nas nossas aulas. Então façam os desafios, Mamãe, papai, as crianças a realizar os desafios, façam vídeos, fotos, desenhos, enfim, compartilha nas nossas redes sociais no @cepa, manda esses desafios para a escola, para o professor, para a professora da escola, para o diretor, diretora, para que eles e elas possam compartilhar com a gente também e aí a gente vê as atividades realizadas do seu filho, da sua filha. Ok, mamãe, ok, papai, ok, crianças? Então façam as atividades, certo? Qual é o objetivo da aula de hoje então, professor? Nós vamos discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva, tem a ver com audição, e visual, tem a ver com visão, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Então, nós vamos ver alguns exemplos, existem diversas formas, nós vamos ver alguns exemplos que você pequeno, que você pequena, que você menino e menina podem estar aprendendo a cuidar, a proteger da sua saúde visual e auditiva, ok? Fazer com que eles funcionem bem e você cuidando e preservando desses sentidos. Vamos lá. Então, de onde vem a nossa visão e audição? O professor já disse que visão e audição são um dos 5 sentidos que a gente tem. A gente tem o tato, a gente tem o paladar, o olfato, visão e audição. Esses 2 em especial a gente vai explorar um pouquinho mais na aula de hoje. Por quê? A visão, primeiro, é tudo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, mas não só com os nossos olhos. E eu vou explicar um pouquinho mais isso hoje. E a audição, que é tudo aquilo, são todos os sons que nossas orelhas e nossos ouvidos conseguem captar. Mas não só isso. Eu vou explicar também mais à frente. Certo? Bom, na verdade, muitas pessoas pensam assim. Talvez quando o professor falou visão e audição, a primeira coisa que a gente pensa quando fala de visão é o quê? Os olhos, professor. A primeira coisa que a gente pensa quando fala de audição é o quê? As orelhas, os ouvidos. Ok, mas vocês sabiam que, na verdade, tanto a visão como a audição só existe, a gente só consegue ver, como outras coisas também, mas em especial a visão e a audição. A gente só consegue porque é o nosso cérebro que organiza, que processa e que permite que a visão e a audição aconteçam. Vocês sabiam disso? Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente está vendo
uma orelha, e é a orelha que capta o som externo, então não é à toa que ela tem esse formato, não é? Tem essas curvinhas, e é a orelha que capta o som externo, mas esse som passa pela orelha, passa pelo ouvido, pelos vários níveis do ouvido, e é o nosso cérebro que processa essa informação e vai dizer para a gente, a partir das memórias que a gente tem, que som é aquele. Então, por exemplo, se desde pequenininho, desde pequenininha, a sua mamãe ou o seu papai cantava para você alguma música de ninar, quando você escuta essa música em outro lugar, automaticamente você ouve esse som, seu cérebro processa, vai lá nas memórias que você tem e reconhece aquela música. Ah, é uma música que mamãe cantava para mim quando eu era pequeno. Ou, ah, é a mesma música que minha mãe e o meu pai cantam para mim desde que eu era pequeno e eles cantam até hoje. Então você lembra. Tudo isso, então, acontece porque o nosso cérebro organiza tudo isso. Nossa audição recebe o estímulo do som, mas é o nosso cérebro que interpreta tudo isso e ajuda a gente a reconhecer os sons. Então, é exatamente como está mostrando aí essa imagem. O som vem para os nossos ouvidos, aí lá no nosso cérebro ele é processado e a gente sabe dizer que som é aquele. E a visão, então, professor? Como é que acontece a visão? A visão acontece num processo parecido, tá? Existem partes do nosso cérebro que ajudam a gente a reconhecer o cheiro, o som, as imagens e diversas outras coisas. No caso da visão, tá? O nosso cérebro, quando a gente fala assim, né? Olha, você enxerga com o quê? Aí as pessoas dizem assim, com os olhos, né? Com os olhos. Só que, na verdade, os olhos, assim como as orelhas e os ouvidos, eles só recebem informação. É o nosso cérebro que processa tudo. E as pessoas pensam que a gente enxerga com essa parte da frente, mas, na verdade, ó, quem traz todas as informações do que a gente vê, ou seja, se você, sei lá, gosta de um time de futebol, você conhece o símbolo do time. Quando você vê esse símbolo em outro lugar, que não seja na camisa, em outro local que você não está acostumado a ver, automaticamente você diz, eita, olha, o símbolo do time que eu torço. E aí você vê isso, mas é o seu cérebro que vai lá buscar na sua memória que imagem é aquela e faz você lembrar que aquilo ali, por exemplo, é o símbolo do teu time. Ou qualquer outra imagem que a gente possa usar como exemplo. Ok? Então, ó, é essa parte daqui de trás que processa essa informação e diz para você que é o símbolo do teu time. Ou é um animal que você gosta muito. Ou é uma pessoa que você não via há muito tempo e você encontrou. Um familiar seu que mora muito longe, que há muitos anos você não via. Pois bem, a tua visão, então, só é possível também porque a gente tem os olhos, tem a retina, tem esse órgão da visão, mas principalmente porque a gente tem um cérebro, tem uma região que cuida disso. Combinado? Então, vamos lá. A gente vai agora analisar algumas atitudes, lembram do nosso objetivo? A gente vai analisar algumas atitudes que, inclusive, são atitudes comuns no dia a dia, coisas que são fáceis de a gente encontrar, inclusive no nosso dia a dia, tá? O professor vai mostrar algumas imagens aqui e a gente vai analisar se essas imagens, o que está acontecendo é sadio para a sua visão e para a sua audição ou não e por quê, certo? Então se prepara aí, se você está com alguém do seu lado, tá? Se não está com ninguém aí, mas dá para chamar alguém, vou dar 5 segundinhos para você gritar assim, ó, mãe, ei, pai, ei, ô irmãozinho, ô irmãzinha, vem cá, vamos fazer uma atividade com o professor Washington. 5 segundos para você chamar alguém aí, tá? 1, 2, 3 e valendo. Tempo esgotado. Se ninguém chegou, não tem problema, certo? Mas se chegou alguém, vamos lá, mamãe, papai, titio, titia, priminho, priminha, quem estiver aí assistindo a aula agora, vamos lá. Primeira imagem, hein? Aham, o que é que está acontecendo nessa imagem? Vamos ver. Deixa eu ver, são 2 pessoas, não é isso? 2 crianças. O que mais? Estão sentadas ao chão, em cima de um tapete. A gente, inclusive, consegue ver, ó, a coluna delas, né? A coluna cervical, a gente consegue ver aqui, ó. E elas estão fazendo o quê? Uma coisa que nenhuma criança gosta de fazer, ninguém faz, né? O que é que elas estão fazendo? Vendo TV, vendo desenho. Essa atitude é saudável para a visão dessas crianças? Sim ou não? 3 segundinhos para vocês pensarem aí e responderem entre vocês. Mas eu vou ouvir daqui, viu? 3 segundos. Será que essa atitude é saudável para a visão? Não! Por que não, professor? Assistir televisão é tão legal. Assistir televisão é legal. Eu também gosto e é bacana que a gente assista. Mas, primeiro,
É importante que a gente não assista direto o tempo todo, em qualquer horário. A gente tem que ter o momento certo para ver TV. E segundo, se é para ver TV, não é sentado assim, com a coluna toda encurvada, porque faz mal para sua coluna. E também não é para ser assim, em cima da TV. Por quê? Porque se você ficar muito tempo na frente de alguma coisa que emita uma luz muito forte, num período muito longo, prejudicada. Por quê? Porque isso afeta, é muito estímulo, é muita luz, isso pode prejudicar a sua visão, você pode aos pouquinhos perder, precisar usar óculos, e isso não é bacana. E se isso acontecer, você vai ter que tomar cuidados, como por exemplo, não ficar muito tempo pertinho em cima da TV, porque isso não é bacana. De noite, por exemplo, nada de ficar com TV antes de dormir, porque tira o sono, né? E aí você vai dormir mal, vai ter um sono ruim, vai ficar com dificuldade para aprender na escola no dia seguinte, então tem que tomar cuidado com isso. Outra atitude, será que essa próxima atitude que eu vou mostrar é saudável para a visão? Vamos analisar juntos e juntas? O que é que está acontecendo aí? Conseguem ver? Vamos lá. É uma menina, não é? É uma menina? Eu acho que é uma menina. Uma menina, certo? E o que é que está nas mãozinhas dela? E ela está bem pertinho e está olhando assim, bem de perto. É o quê? O celular. Pois é. É muito comum, né? Não só as crianças, os adultos também, ficarem o tempo todo no celular, o dia inteiro, e entra pela noite. E por que isso é perigoso? Pela mesma razão da TV, tá? Muita luminosidade nos olhos pode afetar a sua visão. E se a criança fica no celular de noite ou na TV, como eu já disse, antes de ir para a cama, isso atrapalha, faz com que o cérebro dela pense que não é preciso descansar. Por quê? Porque tem muita luz. O cérebro pensa que é dia e aí você não consegue dormir. E quando você finalmente deita para dormir, a sua noite de sono não é bacana. E se você não dorme bem, você acorda se sentindo cansado, cansada, aí vai ter dificuldade para estudar na escola, vai se sentir irritado, irritada, vai se sentir fraquinho, fraquinha. Então, portanto, tem que ter controle. Essa atitude aí de ficar com a cara no celular, assim, ó, bem de pertinho, está errado, prejudica a sua visão. Ok? Outro exemplo. Olha aí, ó, o rapaz no escuro com o celular bem pertinho do rosto. E aí, ó, tem pouca luz ao redor, o quarto está com as luzes apagadas, mas o celular está com a luz bem forte, bem pertinho do rosto. Prejudica a visão. Até o gatinho sabe, ó, o gatinho não faz isso, sai, tira. Então, cuidado, tá, meninos e meninas? Não fiquem, e aí serve para mamãe e papai também. Cuidado com o excesso de luz do celular, da TV, no rosto. Pom, errado. Agora, esta atitude é saudável para a audição? Vamos ver. O que é isso aí? O que é que está acontecendo? Vocês estão vendo? O que é que a gente está vendo nessa imagem aí? É o famoso paredão. O que é o paredão? O paredão é um carro, né, ou um caminhão, enfim, que tem um som gigantesco no fundo. E claro, porque é muito grande, a potência dele também é muito alta, e aí o barulho que faz é imenso. E as pessoas costumam, ó, por exemplo, curtir as festas dessa forma, bem pertinho do paredão tocando. E o que é que acontece? Professor, mas eles estão se divertindo, deixa se divertir. Claro, se divertir é bacana, tem que se divertir, tem que ir para as festas, né? Com muito respeito, com muito cuidado. Pequenininho não pode ir para a festa assim, sem ser com mamãe e papai, não pode, tá? Nenhuma criança nem adolescente pode ir para festas assim, tem que ser acompanhado com papai e mamãe. Mas ficar ouvindo prejudica a sua audição, porque é muito alto, vai acima dos decibéis que são permitidos, são saudáveis para a nossa audição. E aí na próxima aula a gente vai inclusive explorar um pouquinho mais sobre isso, tá? E eu vou deixar um desafio para vocês relacionado a essa questão também do volume. Mas o fato é, se você fica muito tempo assim, ouvindo esse som muito alto e muito pertinho, isso vai prejudicar a tua audição. E às vezes não tem nem volta, tá? Prejudica, você perde a sua capacidade auditiva e não tem nem como recuperar. Então, muito cuidado. Errado. Muito cuidado com os fones de ouvido também, pela mesma razão que eu disse anteriormente, tá?
É muito comum, às vezes, as crianças botarem o fone de ouvido para jogar, para ouvir música, para ver alguma coisa e coloca bem alto. Aí você acha que está tudo bem, que está tudo certo, porque você está ouvindo tudo bem, mas isso prejudica a sua audição. E aos pouquinhos você começa a precisar que o som seja cada vez mais alto e você começa a perder a sua audição e nem percebe. Então, muito cuidado, meninos e meninas. O som tem que ser baixinho, tá? Mesmo o som na sua casa, mesmo que você não esteja com fone de ouvido, o som, quando você estiver ouvindo, tem que ser baixo, tem que ser controlado, para que isso não prejudique a tua audição. Outro exemplo. A gente adora dançar, não é? A gente gosta de, por exemplo, arrumar a casa, ou gosta de estar na casa do colega, ou brincar com um som no fundo para a gente se divertir, se distrair. E muitas pessoas, inclusive, gostam de ouvir, por exemplo, como eu gosto de ouvir rock. O rock é um tipo de música que é muito barulhento, tem muitos sons fortes, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, estão arrumando a casa e botam o som lá na altura, que o vizinho lá no final da rua escuta. Isso não é bacana. Não é bacana por quê? Porque agride a sua audição e porque incomoda a vizinhança também. Então, tem que ter controle, tá? Para que você possa... com o passar dos anos, né, ficando mais velho, mais velha, e ter aí uma saúde da visão e da audição que sejam bacanas, que sejam boas, tá? Cuidar da sua audição e da sua visão. Então, nada de ouvir som no volume máximo, tá? Ah, professor, mas a minha mamãe, ela gosta muito de uma casa com som alto. Eu gosto também, eu ajudo ela, e aí a gente fica lá ouvindo com som bem alto. É tão alto que não dá nem para ouvir nada, nem para conversar. Não é bacana, tá? Ajuda a mamãe, ajuda papai. Viu, mamãe e papai? Se estiver vendo essa aula, cuidado com o som, tá? Muito alto prejudica a sua audição. Sua visão e audição precisam ser cuidados, tá? Por quê? Porque tudo isso faz parte do seu bem-estar. A gente precisa cuidar da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde como um todo, tá? E existem várias formas de fazer isso. Eu vou deixar um desafio aqui para que na próxima aula a gente reflita um pouco mais sobre esse desafio que eu vou deixar, ok? Então, nesse momento é importante que vocês lembrem sempre, tá? E da audição, porque isso ajuda você a viver melhor, viver bem, ok? Com saúde. Bom, vou deixar um desafio para vocês aqui então, tá? Atenção! Lembra que eu venho falando na aula que ia deixar um desafio que tem a ver com essa questão dos sons? Então vamos lá. Eu falei a palavra decibéis. Eu acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre o que é decibéis, mas é a maneira como a gente mede a intensidade do som, tá? E na próxima aula, como eu já disse, a gente vai um pouquinho mais. Mas eu quero que vocês pesquisem, estudem, né? Antes de a gente ter a nossa próxima aula, para aprender um pouquinho mais. Para quando eu chegar na aula seguinte e falar, você já vai dizer assim, eu já sei. Porque na aula passada eu pesquisei, professor, com mamãe, com papai, eu já sei o que é isso. Vamos lá. O desafio então é, qual o volume de som adequado para a nossa audição? Quando a gente está ouvindo uma música, sabiam que existe uma intensidade adequada? Que intensidade é essa? Tem a ver com os decibéis que eu falei para vocês. Então, desafio lançado. Mamãe e papai, ajudem as crianças a realizar os desafios, tá? Lembre-se sempre de, se possível, registrar, fazer uma foto, um pequeno vídeo, um desenho, enfim, e manda pra gente. Compartilha nas redes sociais. Marca o @CEPA no Facebook, no Twitter, se você tiver, no Instagram, ok? Ou então, manda para a escola, para o professor, para a professora, para o diretor, para a diretora, para que eles possam compartilhar com a gente, ok? E aí a gente possa também ver a atividade do seu filho e da sua filha realizada, a gente possa também se alegrar com os desafios cumpridos dos seus pequenos e pequenas. Então, gente, cuide da sua visão e da audição. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!